Students, how are you? So, today we are going to learn the present perfect. Então, é o que a gente vai estudar hoje, é o present perfect. O que é o present perfect? Ele é bem parecido com o passado simples. Só que o passado simples, nós utilizamos verbos regulares ou irregulares, aqueles que terminam com ed, ou cada um tem a sua própria forma, e para a gente falar de coisas que já aconteceram e em determinado tempo, ontem, antes de ontem, o mês passado, ano passado. Então a gente determina o tempo. O present perfect, nós não falamos o tempo. E nós utilizamos para quando a gente pensa assim, algo que a gente fez e até hoje faz, ou então algo que aconteceu no passado, mas não me importa quando. Então, um exemplo. O ensino fundamental. Vocês estão no 9º ano. Vocês começaram o ensino fundamental no 1º ano. Então, no 1º ano até o 9º ano, faz o quê? 9 anos. Vocês começaram lá atrás no 1º ano, hoje vocês estão no 9º ano e ainda estão no ensino fundamental. Então, esse tipo de ação que começou lá no passado e vem até hoje, vocês podem usar o present perfect. I have studied English, I have studied... Ensino fundamental é outro nome em inglês, né? Seria middle school. I have studied middle school for 9 years, por 9 anos. Ou então eu nem coloco a quantidade de anos, eu só coloco I have been studying. Eu tenho estudado. Como é que a gente vai formar esse present perfect? Ele vai ser formado da seguinte forma. Nós vamos usar o have ou então o has, do jeito que está aqui nessa affirmative. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Essa é a forma afirmativa. Então, nós vamos usar o sujeito mais o have ou has, e mais o particípio passado do verbo, que é a terceira coluna da lista de verbos. Quando o verbo é com ed, a gente não precisa se preocupar. É só colocar o verbo com ed. Agora, se for um verbo irregular, nós temos que ir lá na listinha da página 166, que é esta página aqui, ó. Aqui nós temos, olha só, a forma básica. Nós temos a forma básica, o simple past e o past participle. O que nós vamos usar é o past participle. Então, por exemplo, se eu quiser falar que eu comprei um carro, mas não me importa quando foi que eu comprei lá no passado e até hoje eu tenho esse carro. Eu vou escrever da seguinte forma. I have... Aí eu vou olhar aqui o verbo comprar, que é esse verbo aqui, ó. O verbo buy. Só que eu não posso usar o verbo buy, porque aqui ele está na sua forma básica. Eu tenho que usar a terceira coluna dele, que é este daqui, ó, o bought. O bought. Olha só. Bought. Então, I have, e escrevo aqui, bought, não vai caber, mas seria esse daqui. I have bought a new car. Então, eu comprei um carro novo. O have, ele vai ser o nosso auxiliar. O have, ele que vai falar afirmativa, ele que vai negar e ele é que vai fazer a pergunta. Então, o have, ele vai fazer tudo. Ele vai fazer
afirmativa, interrogativa e negativa. Lembrem-se que os únicos que vão mudar vai ser o he, o she e o it, que para esses três nós usamos o has. O resto a gente usa o have mesmo. Então, observem só esta primeira frase aqui na afirmativa, ó. I have fallen in love. You have fallen in love. He has fallen in love. It has fallen in love. We have fallen in love. E assim vai. Então, esse verbo que está aqui, fallen, é a terceira coluna do verbo fall, que é o verbo cair. Fall in love seria apaixonar-se, cair no amor, apaixonar-se. Então, eu me apaixonei. Você se apaixonou. Ele se apaixonou. E assim vai. Se eu quiser fazer a pergunta, essa fileira que está aqui, ó, depois do sujeito, na pergunta, ela vai ser, ó, antes. Se aqui está I have, na pergunta vai ser o contrário, vai ser have I. Se aqui está you have, na pergunta vai ser have you. He has, na pergunta vai ser has he. E sempre o oposto da afirmativa. E na negativa, nós vamos negar o have e o has. O have fica haven't, que é o have mais o not. E o has fica hasn't, que é o has mais o not. E nós temos aqui algumas dicas também, ó, que é a abreviação. A abreviação do have é esse apóstrofe V. Então, eu posso escrever I've, que é a mesma coisa de I have. Posso escrever you've, que é a mesma coisa de you have. E assim por diante. E a mesma coisa com o has, que é o apóstrofe S. She's significa she has. His, he has. Então, aqui são as abreviações. Olha só aqui embaixo. Nós usamos, na letra A, lá embaixo, no final da folha, nós usamos o auxiliar, o verbo auxiliar have ou has para he, she, it. Para he, she, it, qual dos dois nós usamos? Nós usamos o has. Então, circulem aí o has. Nós usamos o verbo auxiliar com I, you, we e they. Qual dos dois que a gente usa para I, you, we, they? Have ou has? Então, olha só, para I, you, nós usamos o have. Então, é o have que vocês vão circular. E o último? We use the main verb, the simple past ou past participle form. Nós usamos o verbo principal, que são aqueles outros verbos que nós usamos junto com o have. No simple past ou na terceira fileira, lá da listinha. Nós usamos na terceira fileira, no past participle. Então, circulem aí. Seguindo essa orientação, nós vamos fazer as atividades. Então, a gente vai ler as frases, eu vou ler com vocês, e vocês vão completar com has ou hasn't, have or haven't. Primeira coisa que vocês têm que observar, quem são os sujeitos? Sarah and Paul. Sarah and Paul é a mesma coisa que eles, que é they. Para they, o que é que a gente usa? Nós usamos
o have ou haven't. Olhem a pergunta. Been together for 5 years. They plan to get married soon. Então, os dois estão juntos ou não estão juntos. Aí nós vamos ter que ver se é sim ou não. Por 5 anos. Eles planejam se casar. Se é 5 anos e eles planejam se casar, significa que eles estão juntos. Então, o que nós temos que escrever aqui na primeira é o have. Alice and Sam, olha lá, os dois de novo. Together, been to Jamaica yet. They went to Peru last summer. Eles ainda no Jamaica. Eles foram para o Peru no último verão. Se eles foram para o Peru no último verão, no Jamaica, eles já foram? Não, ele fala, ainda não foram para o Jamaica. Então, para eles, a gente usa o have. Só que como está na negativa, ó, ainda não foram, a gente vai usar o haven't. Alice e eu, somos nós. Para nós também, a gente usa o have ou haven't. Alice e eu estudamos ou não estudamos na mesma classe desde a primeira série. Nós somos melhores amigas. Se nós somos melhores amigas, nós estudamos ou não estudamos juntas? Estudamos. Então, a resposta é have. Letra D. A biblioteca fechada desde o mês passado. Ela fechada por 1 ano. Então, a biblioteca tem sido fechada, né? Ela foi fechada o mês passado e ela está fechada por 1 ano. Quer dizer o quê? Ela não foi fechada o mês passado. Ela foi fechada há 1 ano. Biblioteca é a mesma coisa que it, que é uma coisa. Então, na primeira aqui, nós vamos usar o hasn't, porque ela não foi fechada o mês passado. Ela foi fechada no ano passado. Então, primeiro usa o hasn't e depois o has. O 4. Sublinhe a resposta correta. We haven't. Para haven't, nós temos que usar a terceira coluna. Qual das 3 palavras aqui representa a terceira coluna? Qual dessas 3? O done, o did ou o do? O que representa a terceira fileira é o done. Então, vocês vão circular ou somente grifar aqui o done. E assim vocês vão fazer com as outras. Na número 5, escreva as frases com present perfect usando as palavras que já foram dadas. Olha só, a Luana lose her book. She can't find it. Então, ela perdeu o livro e ela não consegue achar. Nós temos que falar que ela perdeu o livro. Nós temos que usar esse present perfect. A Luana é she. Para she, eu uso o has. Então, eu vou escrever o que aqui? Luana has. Esse verbo lose, vocês vão procurar lá na listinha da página 66. A terceira, procura na primeira fileira e escreve a terceira. Se tiver lá, beleza. Se não tiver lá, significa que é só acrescentar o ed. Mas o lose vocês vão encontrar lá, que é o lost. Luana has lost her book. Ponto final. E continua o resto da frase. She can't find it. O próximo exercício, vocês vão observar a pergunta e responder com sim ou não. Yes, I have. No, I haven't. Observe que esse I, ele pode ser trocado por você, ele pode ser trocado por ele, por ela, vai depender da pergunta. Olha só, John, a pergunta é para ele, então eu não posso responder sobre mim, não posso responder yes, I have, porque eu estou falando do John. Então, tem que ser yes, he has, ou no, he hasn't. Has John washed his car? O John lavou o carro dele? Pela imagem, sim, olha, tá brilhando. Então, eu vou escrever que sim. Como eu tô falando do John, eu posso falar he has.
Por que eu usei o has e não have? Porque para he, eu uso o has. A Linda já fez a lição de casa dela? Pelo jeito, não, ela está fazendo. Então, no, she hasn't. E a mesma coisa que vocês vão fazer com os dois aqui de baixo. Observe sempre o sujeito. Quem é que eles estão fazendo a pergunta? Se é para mim, se é para você, ou se é para qualquer outra pessoa. É I, you, he. Para quem é? Para they. Responda as questões usando os verbos em parênteses. Siga o exemplo. Do you think The Avengers is a good movie? See. Yes, The Avengers is the best movie I ever seen. Então, vocês vão seguir este exemplo aqui, ó, desta resposta. Você acha que Os Vingadores é um bom filme? Aí, entre parênteses, tem se. Sim, Os Vingadores é um bom filme. É o melhor filme que eu já vi. Esse ever seen significa que já vi, ou que eu já vi, que você já viu, vai depender do sujeito. Se for sobre ele ou sobre ela, vocês vão colocar she has ou he has ever e o verbo na terceira coluna. Então, por exemplo, is BTS a cool K-pop band? Então, a K-pop band, o BTS é uma banda de pop legal? Listen. Então, listen é ouvir. O que vocês vão ter que escrever? Que sim, não é a opinião de vocês, é para seguir exatamente o que está aqui, ó. Que sim, que é realmente uma banda, que foi a banda mais, melhor que eu já ouvi. Então, vocês vão colocar, yes, the BTS is a K-pop band I ever seen. Então, yes, BTS is a cool K-pop band I've ever listened, que eu já ouvi. Então, esse listened é o que está aqui entre parênteses. Is Rio de Janeiro a beautiful city? Rio de Janeiro é uma cidade bonita? Então, você vai seguir esse mesmo exemplo. Sim, Rio de Janeiro é a cidade mais bonita que eu já vi. Então, Rio de Janeiro is the most beautiful city I ever visit. Que eu já visitei. Yes, Rio de Janeiro is the most beautiful city I ever visited. E a letra C e a letra D vocês vão tentar fazer sozinhos. E na próxima aula a gente corrige. Na próxima aula da verificação. Aqui na página 102 tem uma continuação do Present Perfect, junto com algumas palavras de tempo, que é o ever, a read e yet. O ever, gente, ele significa já, em perguntas. E o already também significa já em perguntas. Só que o ever, ele é só utilizado na pergunta. O already, ele é utilizado em perguntas e em frases afirmativas. Olha só. Você alguma vez já esteve na Grécia? Sim, ela já esteve na Grécia. Então, o already significa já. O yet, ele significa ainda. E ele só é usado em frases negativas. Não, eu não comi, eu não jantei ainda.
Have you ever traveled abroad? Então, ever significa já. Alguma vez você já esteve, alguma vez, já ou alguma vez você já esteve fora do Brasil? No, I've never traveled abroad. Esse never, ele significa nunca. Ele tem o sentido de uma frase negativa, mas eu só posso usar ele com o verbo have ou com o verbo has, que eles são afirmativas, nunca com hasn't e com haven't. Has he already wake up? Ele já acordou? Sim, just woken up. Esse just, ele significa acabou de acontecer. Então, ele acabou de acordar. Sabem, já viram em filme o just married? Essa palavra aqui, ó, just married. Just married é a abreviação de they have just married. Ou seja, married é casar. Eles acabaram de se casar. Acabou de acontecer. Olha só, é usado, aqui na letra A, vamos completar juntos. É usado em questões para perguntar se alguma coisa aconteceu em algum tempo do passado. O que é que a gente usa para falar de alguma coisa que é usado, que já aconteceu no passado? É o ever. Então, aqui na primeira, ever. É usado, na letra B, é usado com o present perfect para dizer que algo aconteceu ou foi feito um pouco antes de agora, que é o já, o already. Already. É usado com present perfect para falar de alguma coisa que não aconteceu em algum tempo do passado. Que não aconteceu. Never. Letra D. É usado com present perfect para dizer que alguma coisa não aconteceu, mas provavelmente vai acontecer no futuro. É o yet, né? Ainda não fiz, mas eu vou fazer. E a letra E, que é usado no present perfect para dizer de alguma coisa que aconteceu em um período curto, ou seja, que acabou de acontecer, que é o just. Então, letra A, B, C, D e E. Pausem o vídeo, completem e vamos para a próxima. 9. Complete a sentença com yet ou already. Então, lembrem-se, o yet significa ainda. Só em frases negativas eu posso usar. E o already significa já e ele só é usado em frases afirmativas ou perguntas. E a número 10, escreva as frases com present perfect usando o just ou ever. O just é aquilo que acabou de acontecer e o ever é se já, alguma vez você já fez aquilo. Então, por exemplo, a Polly chegar na escola. Eu posso colocar, a Polly acabou de chegar na escola. Polly has just arrived at school. Ver a neve cair. Você alguma vez já viu a neve cair? Have you ever seen snowfall? E o Jamie visit os parentes dele no Japão. Alguma vez o James foi visitar os parentes dele no Japão? Has James visited ever visited his relatives in Japan? Então, has James ever visited his relatives
in Japan. Pausem o vídeo, copiem aí a última resposta da letra C. E essas são as atividades de hoje. Assim que vocês completarem, mandem as fotos das atividades feitas. E na próxima aula nós faremos a verificação, desculpa. Nós fazemos a videoconferência e eu vou reexplicar esse conteúdo novamente e corrigir as atividades, ok? Bye bye, students. See you next class.